Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 17. Assim está escrito: Orai sem cessar. Esta pequena frase tem em si um significado muito amplo que abre ricas oportunidades diante de cada um de nós, porque traz à nossa lembrança uma via de acesso que o próprio Deus abriu, através da qual nós podemos nos aproximar diante dele e ter o acesso livre, sem nenhum intermediário, sem nenhuma interferência exteriores. Isto foi estabelecido por Deus e nós só temos a liberdade de usufruir desta grande bênção, deste acesso à presença de Deus, através da salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Portanto, a palavra de Deus nos afirma que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente, a este ele ouve. O homem passa a ser temente quando ele tem o seu encontro pessoal com Cristo e dali resulta a salvação da sua alma, libertação e transformação. A partir de então, o temor do Senhor passa a fazer parte da vida daquele homem, daquela mulher, agora um salvo que serve a Cristo. E, portanto, este temor é a reverência para com Deus e a sua santidade. Quando nós reconhecemos quem Deus é e que nós estamos aqui meramente pela grande e infinita misericórdia de Deus e a sua permissão de nos trazer à existência, nós reconhecemos quão grande e poderoso é este Deus. Já falamos em outras ocasiões que este Deus ele é transcendente. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é, como Salomão disse, inalcançável na sua transcendência. Mas ele também é um Deus imanente. É um Deus que se faz presente na vida do ser humano. E nós encontramos, através disto, a oportunidade que Deus se dá a conhecer, se deixa revelar a nós e abre-nos caminho para chegarmos diante da sua presença. É como um hino que as crianças cantavam há muito tempo atrás. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não cabe no mundo inteiro. Mas ele é tão pequeno que cabe dentro do meu coração. Então, fazendo a diferença entre a transcendência de Deus e a imanência. Como transcendente, não há nada que lhe comporte. Ele está acima e é maior que tudo e que todos. Na imanência, ele se deixa habitar no coração do ser humano. Por isso que Salomão deixou registrado: Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observe os meus estatutos. O coração é o centro da vida humana e é exatamente o lugar aonde Deus decide habitar. Ele não vai habitar em nenhum outro lugar. Ele vai habitar no centro da nossa vida, que é o coração. E como Salomão deixou registrado: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando Deus vem habitar no nosso coração, significa que todas as áreas da nossa vida serão dirigidas pelo nosso coração, que é o centro da nossa vida, e ali é onde Deus se estabelece para nos guiar e conduzir ao propósito da sua vontade. O próprio Deus, então, estabeleceu que nós deveríamos clamar a Ele. Ele próprio, através de Jeremias, disse: clama a mim. Em outro ponto diz: então orareis a mim e eu vos ouvirei.
Então entendemos que a oração, ela foi ordenada pelo Senhor para aqueles que o temem, que o servem e o adoram, e é o único meio, a única maneira que nós temos de nos relacionar com Deus. Por quê? Porque através da palavra de Deus, nós encontramos e entendemos que é Deus falando conosco. Deus trazendo ao nosso conhecimento, à nossa mente, o seu propósito, a sua vontade, a maneira como ele age, como ele trabalha, e através da oração é quando nós vamos diante de Deus e abrimos para ele o nosso coração. Porque nós enfrentamos circunstâncias, problemas e necessidades que nós não encontramos em nós mesmos a solução. E por isso a solução está em Deus. Ele que nos criou, ele que nos formou, ele nos conhece melhor do que nós mesmos e ele então tem este cuidado para com cada um de nós. Há um pensamento moderno, porém muito errado, que dizem que todas as soluções do ser humano estão dentro dele mesmo. Ele mesmo tem capacidade de resolver os seus próprios problemas. À luz da Bíblia, nós entendemos que não. Nós temos problemas e dificuldades. E para muitos deles, há em nós a impossibilidade. Nós não temos como resolvê-lo. Mas Deus resolve. Então nós temos que ir a Ele. O meio que Deus colocou para mim, para você, para cada um de nós, é que nós utilizemos da oração. Orar e depois de orar, agir com base naquilo que o Senhor nos fez saber. Então, uma vez que a oração foi ordenada pelo Senhor, eu preciso ter o comprometimento e saber qual é o significado de orar sem cessar. Foi o que Paulo disse, orai sem cessar. Então, para que eu possa orar sem cessar, eu primeiro preciso entender o que é a oração, como funciona a oração, e ter este comprometimento, assumir um comprometimento de orar a Deus e de fazê-lo conforme diz a Escritura, orar sem cessar. Não é orar esporadicamente, não é orar uma vez na semana, uma vez no mês, ou um dia, uma vez ao dia, ou orar quando surgir problemas e dificuldades. Não. Orar sem cessar significa estar em atitude de oração diante de Deus 24 horas por dia. Quando estamos acordados, estamos no sentido da oração, orando diante do Senhor. Então, como a oração foi ordenada pelo Senhor, a oração é a única maneira que nós temos de nos relacionar com Deus, e os resultados que esta oração que fazemos a Deus, os resultados que elas produzem, se transformam em benefícios para a nossa vida. Os beneficiados, como resultado da oração, somos nós. Porque a nossa oração, ela não vai mudar a Deus. A nossa oração não vai convencer Deus a mudar. Mas a oração que fazemos a Deus, ela tem o poder de nos colocar em sintonia com a vontade de Deus. Então, através da oração, nós vamos recebendo o conhecimento e a revelação de Deus e nos deixando levar. Este momento de oração, ele vai mudar a mim, ele vai mudar a você. Somos nós que precisamos chegar ao propósito, ao padrão estabelecido por Deus. E a oração encarrega-se de nos levar a este momento. Porque quando nos posicionamos em oração diante de Deus, nós não podemos ir com ostentação, com vaidade, com orgulho, de qualquer maneira. Quando vamos à oração, nós nos postamos como dependentes de Deus e precisando da sua ajuda. Então ninguém que é dependente e precisa da ajuda vai com arrogância, vai com humildade, vai com temor, vai com discrição. Por quê?
porque nós entendemos que em Deus há a solução. Então, os resultados da oração são benéficos para a vida de cada um de nós. Então, observando isso, que precisamos ter este comprometimento, porque a oração foi ordenada pelo Senhor, é a única maneira que temos de aproximar a Ele, os resultados da oração vão nos fazer bem, em todos os sentidos. Então agora precisamos entender o que significa orar sem cessar. Orar sem cessar. O próprio Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vós orareis assim. Ele ensinou a orar. Paulo escreveu: orai sem cessar. Então tudo isso leva-nos a entender o valor que há na oração. Infelizmente, em muitos lugares, a oração, assim como a palavra, estão perdendo o lugar. Estão se substituindo por outras coisas. Mas as coisas de Deus ainda funcionam desta maneira, através da sua palavra e através do momento de oração que temos com o Senhor. É ali que somos trabalhados pelo Senhor, para melhor servi-lo e adorá-lo e compreender, então, a sua vontade. Então, nós encontramos orar sem cessar significa orar todos os dias. Orar todos os dias. O salmista, lá no Salmo 5 e o verso 3, deixou registrado o seguinte. Salmo 5 e o verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Todas as manhãs. O salmista aqui estava dizendo que ele ia se apresentar diante do Senhor. Quando observamos a vida do profeta Daniel, nós vamos encontrar lá no capítulo 6 e o versículo de número 10 de Daniel, está escrito assim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, o comprometimento de Daniel com a oração é que ele precisava orar todos os dias. E nos diz a Escritura, ele orava 3 vezes por dia. Todos os dias ele orava 3 vezes no dia. Então, isto tinha se tornado a prática de Daniel. Tanto é que os inimigos, quando quiseram pegá-lo e colocá-lo em dificuldade, foram procurar na vida de oração de Daniel, criaram um decreto proibindo oração a outro Deus a não ser o rei, certamente sabendo que Daniel não abriria mão deste princípio. Quando o rei assinou, eles foram lá, eles sabiam até a hora que Daniel estava orando. Olha o que diz aqui. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando. Eles não foram lá dizer: Daniel, nós sabemos que você ora 3 vezes por dia e, portanto, o rei assinou um decreto. Não, eles foram exatamente quando ele estava orando. Porque eles sabiam. Então, e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, isso significava para Daniel orar sem cessar. Então, orar sem cessar, primeiro, significa orar todos os dias. Paulo, quando fez menção a Timóteo da sua oração, na segunda epístola, no capítulo 1 e o versículo 3 de Timóteo, está escrito assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Noite e dia. Então, todo dia, ele tinha o comprometimento de orar sem cessar. Observamos também que orar sem cessar significa orar em todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. O comprometimento de orar não deve ser impactado pelas circunstâncias, mas deve ser
um princípio estabelecido na nossa vida de fidelidade e lealdade para com o Senhor. E nisso deve existir o nosso comprometimento, quer dizer, a responsabilidade de não falhar neste compromisso diante do Senhor. Então nós encontramos em Neemias, no capítulo 2, o versículo 4, quando Neemias pediu ao rei a permissão para ir a Jerusalém e saber o que lá estava acontecendo. E quando ele chega diante do rei, o rei pergunta para ele: o que me pedes agora? E diz-nos aqui, versículo 4, e o rei me diz: que me pedes agora? Olha o que fez Neemias. Então orei ao Deus do céu. Ele estava precisando de ajuda, mas ele não pediu. Olha, rei, eu vou para lá, mas eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, precisar daquilo, daquilo. Não. Quando o rei percebeu que ele ia, sabendo disso, o que me pedes agora? Ele disse: então orei a Deus. E através daquela oração, o rei deu a ele o que ele precisava. E disse o seguinte: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. O rei perguntou: quanto tempo durará esta tua viagem? Ele deu o tempo certo. O rei então deu a ele uma carta. O rei deu a ele o que ele precisava para realizar o seu trabalho. A circunstância era difícil, mas mesmo nestas circunstâncias é preciso manter o princípio de uma vida de oração. Em Mateus 5,44, Jesus orientou-nos sobre para quem devemos fazer também a nossa oração, dizendo-nos o seguinte: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, mesmo debaixo de ameaças, maltratos e perseguições. A palavra de Deus nos afirma que nós temos que orar sem cessar e orar por eles, não para que eles sejam mortos, não para que eles sejam destruídos, mas orar por eles no sentido de Deus trabalhar naqueles corações e tirar aquela situação terrível em que vivem. Em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6, Paulo deixou registrado assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Orar em todas as circunstâncias. Em Tiago, nós encontramos, deixou registrado, no capítulo 5, o versículo 14, o seguinte, sobre a oração: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Orar nos momentos em que as pessoas também estão com enfermidades. São as circunstâncias que se apresentam, tanto favoráveis como desfavoráveis. Nestes momentos também nós precisamos continuar orando sem cessar. Mas encontramos também que orar sem cessar significa orar até receber a resposta. Deus sempre vai responder às nossas orações. Nem sempre ele vai nos dar o que nós pedimos, mas ele vai nos responder. Ele vai dizer sim, ele vai dizer espere, ou ele vai dizer não. Mas a resposta de Deus vem, mesmo que seja um não. Então, orar sem cessar é orar até obter a resposta. Daniel, quando começou a orar diante do Senhor, ele levou 21 dias para que a resposta de Deus chegasse diante dele. Quando o anjo chegou, disse a Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ora, do primeiro momento que ele orou, Deus já ouviu. Mas ele continuou até receber a resposta. Isso durou 21 dias. E no 21º dia,
o anjo veio com uma resposta. Não é que Daniel precisou orar 21 dias para ter uma resposta. É que ele entendeu que orar sem cessar significa orar até que a resposta se torne real. E foi isto. Quando a resposta chegou, ele silenciou aquele momento daquela oração ininterrupta. Mas ele orou até alcançar a resposta. Jesus ensinou sobre o amigo importuno. O pai de família está com seus filhos em casa, já estão prontos para dormir, e chega um amigo dizendo que chegou um conhecido e ele precisa de pães e não tem quem socorrê-lo. Jesus disse que, ainda que não lhe atenda, por ser seu amigo, no entanto, por conta da importunação, vai atendê-lo. Então, quer dizer, a pessoa está ali pedindo até que receba o que precisa. É o caso daquela viúva que foi diante daquele juiz iníquo contra o seu adversário. Faze-me justiça contra o meu adversário. E o juiz não respeitava os homens, não temia a Deus. Mas como esta mulher me importuna todos os dias, eu vou fazer justiça a ela para que ela não volte mais aqui. Então veja, importunar significa permanecer, perseverar. E o próprio Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate a porta se abre. Então, orar sem cessar significa orar até receber a resposta. Paulo, em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, deixou registrado assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto mesmo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orando em todo o tempo. E Colossenses, no capítulo 4 e o versículo 2, está escrito assim: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Então, nós temos observado dentro desta meditação que há necessidade de que eu e você, que cada um de nós, tenhamos o comprometimento e a convicção do que significa orar sem cessar. Então, é inadmissível um cristão que não se dedique à oração diante do Senhor. Um cristão sem oração é um cristão raquítico, fraco, desanimado, desorientado. Quando ele se aplica e se compromete diante de Deus para os seus momentos de oração, e ele entende que o que diz a palavra de Deus é orar sem cessar, e que a oração foi ordenada pelo Senhor, e é a única maneira que nós temos de nos relacionarmos com Ele, e como os resultados da oração se traduzem em benefícios para a nossa vida, então orar significa, orar sem cessar, significa orar todos os dias. Orar sem cessar significa orar em todas as circunstâncias. Orar sem cessar significa orar até conseguir a resposta. Então, por estes motivos, eu devo estar comprometido com Deus e ter como hábito e princípio na minha vida orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar em todo o tempo, orar em todas as circunstâncias, orar até obter a resposta. Quando nós entendermos o valor da oração e os benefícios que ela trará à nossa vida, nós jamais abriremos mão de uma vida comprometida com o Senhor, de orar sem cessar. Seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja na circunstância favorável ou desfavorável, seja para obter uma resposta positiva ou negativa, ou esperar o momento certo de Deus responder,
tudo isso leva-nos a vivermos uma vida prática de oração diante do Senhor, que nós possamos usufruir deste benefício que Deus abriu para nós, para nos ouvir e responder dentro do seu propósito e da sua vontade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.